Bilionário finge estar em coma. Há-te ouvir a confissão da enfermeira. Antônio Mendes Vasconcelos sentia seu corpo afundar no colchão hospitalar enquanto tentava controlar a respiração para manter o ritmo constante. 3 dias haviam-se passado desde que decidira não abrir os olhos, depois de um leve desmaio, durante uma reunião de negócios. Foi justamente quando percebeu as vozes sussurradas de seu filho Ricardo e sua nora Débora no corredor que decidiu continuar de olhos fechados. Se ele não voltar logo, precisamos começar a transferir as ações para nosso nome, havia dito Ricardo com uma frieza que congelou o coração do pai. Aos 68 anos, Antônio nunca imaginou que sua própria família estaria tão ansiosa para tomar seu lugar no comando do império financeiro que construíra desde os 22 anos, quando começou com uma pequena loja de materiais de construção no Meto, interior de Minas Gerais. O médico Dr. Paulo Guimarães estava intrigado. Todos os exames mostravam que o paciente deveria estar consciente. Não havia danos cerebrais detectáveis, os níveis de oxigênio estavam normais, e os reflexos respondiam adequadamente, ainda que sutis. É como se ele simplesmente tivesse decidido não acordar, comentou com a equipe médica do luxuoso hospital particular de São Paulo. Seu pai é um homem forte, Sr. Ricardo, disse o médico. Clinicamente, não há explicação para esse estado. Talvez seja apenas uma questão de tempo. Quanto tempo, doutor? Perguntou Débora, ajustando sua bolsa de grife no ombro. Temos compromissos importantes. A empresa não pode ficar sem comando por muito tempo. Antônio ouvia tudo, com o estômago embrulhado. 35 anos de casamento com Mariana, falecida há 3 anos, e um único filho que parecia mais interessado em sua cadeira na empresa do que em sua recuperação. A vida toda dedicada aos negócios, sacrificando momentos em família para chegar a esse ponto. Precisamos começar a pensar em alternativas, disse Ricardo em tom profissional. O conselho está pressionando por decisões que só meu pai poderia tomar, mas na ausência dele, por enquanto vamos manter o tratamento e observação, interrompeu o médico. Medicamente falando, seu pai deveria estar acordado. Isso pode ser psicológico. Quando todos saíram do quarto, Antônio relaxou ligeiramente. O plano não era fingir por tanto tempo, mas as revelações das últimas horas o fizeram pensar que talvez precisasse entender melhor o que estava acontecendo à sua volta. Quem eram aquelas pessoas que chamava de família? Quem na empresa permanecia leal? Na madrugada do 3º dia, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Antônio esperava que fosse a enfermeira da noite para verificar seus sinais vitais, como fazia a cada 4 horas. Mas o som dos passos era diferente, mais leve, hesitante. Boa noite, Sr. Vasconcelos. A voz era suave, quase melodiosa. Uma voz que trouxe uma vaga familiaridade, embora Antônio não conseguisse posicioná-la em suas memórias. Meu nome é Helena Campos. Vou cuidar do senhor durante as próximas 2 semanas na escala noturna. Antônio sentiu um leve aroma de lírios quando ela se aproximou para verificar o soro. Os dedos dela eram ágeis e gentis, enquanto ajustavam a mangueira e verificavam a pressão. Os enfermeiros dizem que não devemos conversar com pacientes inconscientes, mas estudos mostram que vocês podem ouvir tudo. Ela continuou enquanto organizava medicamentos na mesa lateral. Então vou falar com o senhor, se não se importa. Torna meu turno menos solitário. Antônio lutou para manter sua respiração constante, curioso sobre a nova enfermeira. É engraçado como a vida dá voltas, Sr. Vasconcelos. Helena continuou ajustando o travesseiro sob a cabeça dele com cuidado. O senhor não se lembra de mim, mas nos conhecemos há muito tempo. Trabalhei na sua empresa há 15 anos, no departamento financeiro. O coração de Antônio acelerou levemente. O monitor cardíaco registrou a mudança sutil. Olha só, parece que o senhor pode me ouvir mesmo. Ela riu suavemente. Relaxe, não estou aqui para fazer mal. Mas sim, eu trabalhava para o senhor. Foi meu primeiro emprego depois da faculdade de contabilidade. Estava lá há apenas 8 meses quando fui demitida. A demissão? Antônio tentou vasculhar sua memória. Aos 68 anos e após comandar uma empresa com mais de 3.000 funcionários, muitas contratações e demissões se misturavam em sua mente.
O senhor provavelmente não se lembra. Por que lembraria? Helena suspirou, verificando o monitor. Para o senhor eu era apenas mais uma funcionária, mas para mim, aquela demissão mudou toda a minha vida. Antônio sentia-se desconfortável, mas intensamente curioso. Fui acusada de alterar relatórios financeiros. O senhor me chamou pessoalmente na sua sala. Lembro exatamente das suas palavras. Não tolero desonestidade em minha empresa. Está demitida. A voz dela não carregava amargura, apenas uma distante melancolia. Não adiantou explicar que não tinha sido eu. Na época eu era jovem demais para entender as políticas de escritório, os jogos de poder. O monitor cardíaco acelerou novamente. Helena notou. Calma, Sr. Vasconcelos. Não estou aqui para me vingar ou algo assim. Ela riu suavemente. Como disse, a vida dá voltas. Aquela demissão destruiu minha carreira em finanças. Ninguém queria contratar alguém demitida por má conduta da Vasconcelos Incorporações. Sabe o que fiz? Voltei a estudar enfermagem e descobri minha verdadeira vocação. Ela ajustou o lençol sobre o peito dele. Então, de certa forma, o senhor me fez um favor. Hoje faço algo que realmente amo. Cuido de pessoas, não de números. E olha onde nos encontramos agora. Ela sorriu, embora Antônio não pudesse ver. Eu cuidando do homem que um dia me demitiu. O universo tem um estranho senso de humor, não acha? O turno de Helena terminou logo depois, mas suas palavras permaneceram com Antônio durante toda a manhã. A memória começava a voltar fragmentada. Uma jovem contadora, papéis alterados, Geraldo Santos, seu gerente financeiro da época, apresentando evidências. Ele havia sido rápido em seu julgamento? Não era seu estilo investigar a fundo? Por que aquele caso em particular tinha sido diferente? Durante o dia, Ricardo e o advogado da família, Maurício Albuquerque, entraram no quarto. Antônio manteve sua respiração constante, fingindo inconsciência. Quanto tempo acha que ele vai ficar assim? Perguntou Ricardo, a impaciência evidente em sua voz. Os médicos não têm previsão certa, respondeu Maurício. Mas enquanto isso, precisamos garantir que a empresa continue funcionando. O conselho está pressionando por decisões. E para isso preciso da procuração completa, completou Ricardo. Os poderes limitados que tenho não são suficientes para as mudanças que precisamos implementar. Que mudanças seriam essas? Perguntou Maurício com um tom cauteloso. Reestruturação, modernização. Ricardo falou rapidamente. Meu pai é brilhante, mas está preso a métodos antigos. A venda da subsidiária de logística para o grupo português é uma oportunidade que não podemos perder. Antônio quase abriu os olhos de choque. A subsidiária de logística era uma das mais lucrativas do grupo, responsável por 30% do faturamento anual. Vender aquela operação seria loucura, a menos que o comprador ofereceu uma comissão por fora, não é? A voz de Maurício era baixa. Prefiro chamar de taxa de consultoria. Ricardo riu. 2 milhões de euros para facilitar o negócio. Meu pai nunca precisa saber. Ricardo, isso é arriscado. Se seu pai acordar, se ele acordar, diremos que foi uma decisão do conselho. Mas entre nós, Maurício, os médicos não estão otimistas. Essa é a nossa chance. O estômago de Antônio revirou de desgosto. Seu próprio filho tramando pelas suas costas, pronto para desmantelar o império que ele construiu ao longo de décadas. Precisamos da assinatura dele para a procuração, Maurício lembrou. Tenho exemplos suficientes da assinatura dele. Posso providenciar isso, Ricardo respondeu casualmente. Falsificação de documentos. Antônio mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu próprio filho planejava forjar sua assinatura. Em que momento Ricardo tinha se tornado esse estranho? Depois que saíram, Antônio permitiu-se um suspiro silencioso. A situação era pior do que imaginava. Precisava acordar de seu coma e retomar o controle, mas algo o segurava. Um instinto que dizia que havia mais a descobrir, mais traições a serem reveladas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. À noite, Helena voltou. Sua presença trazia um estranho conforto para Antônio, que passara o dia absorvendo a traição de seu filho.
Boa noite, Sr. Vasconcelos. Ela falou enquanto entrava no quarto. Espero que seu dia tenha sido tranquilo. Ela verificou os monitores e fez anotações. Na prancheta. Hoje o movimento no hospital está intenso. Acidente na Marginal Pinheiros, comentou enquanto ajustava o soro. Sabe, às vezes me pergunto se o senhor pode realmente me ouvir. Helena sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ontem, contei sobre nosso passado em comum, mas não terminei a história. Depois da demissão, passei meses tentando provar minha inocência. Cheguei a contratar um advogado, mas era jovem e sem recursos para manter uma batalha contra uma corporação do tamanho da sua. Ela fez uma pausa ajustando um fio do monitor. 2 anos depois descobri a verdade. Foi Geraldo Santos, seu gerente financeiro, quem havia alterado aqueles números e me incriminado. Ele estava desviando fundos há meses e precisava de um bode expiatório. Como eu era a funcionária mais nova do departamento, fui o alvo perfeito. O coração de Antônio disparou novamente. Geraldo Santos tinha sido seu braço direito por anos. Saiu da empresa em 2018 para abrir seu próprio negócio. Seria possível? Senhor Vasconcelos, seu coração está acelerado de novo. Helena comentou, observando o monitor. Não se preocupe. Essa história é passado. Geraldo recebeu o que merecia. Alguns anos depois, ele foi pego em um esquema semelhante em outra empresa. Mas a essa altura, eu já estava na enfermagem construindo uma nova vida. Ela checou a temperatura dele com as costas da mão em sua testa, um gesto quase maternal. O motivo de eu contar isso não é para fazê-lo sentir culpa. É para explicar que aprendi algo valioso com toda essa experiência. Aprendi que nossas vidas podem mudar completamente em um instante, e que às vezes o que parece ser o fim é apenas um novo começo. Helena continuou a cuidar dele enquanto falava, verificando curativos, ajustando a posição para evitar escaras, aplicando hidratante nos lábios ressecados dele. Sabe, trabalhar à noite no hospital é uma escolha. Muitos enfermeiros evitam a escala noturna, mas eu prefiro. É mais calmo, mais íntimo. Posso realmente me concentrar em cada paciente. Durante o dia tudo é tão apressado, tantas demandas simultâneas. Seu celular tocou e ela atendeu rapidamente. Alô? Oi, filha, tudo bem? Houve uma pausa enquanto ela escutava. Já tomou seu remédio? Ótimo. Tem comida na geladeira. É só esquentar. Não precisa me esperar. Volto às 7 da manhã. Também te amo, querida. Helena desligou e suspirou. Minha filha, Beatriz, 16 anos. Adolescente, você sabe como é. Às vezes me preocupo por trabalhar à noite e deixá-la sozinha. Mas ela entende. Sempre foi madura para a idade. Teve que ser. Crescendo com mãe solo. Antônio ouvia tudo, absorvendo cada detalhe sobre a mulher que, sem saber, estava se tornando sua única confidente. O pai dela nos abandonou quando descobriu a gravidez. Eu tinha 19 anos, estava no 2º ano da faculdade de contabilidade. Foi difícil, mas minha mãe me ajudou enquanto eu terminava os estudos. Foi por isso que aquele emprego na sua empresa significava tanto para mim. Era minha chance de dar uma vida estável para minha filha. Um toque na porta interrompeu a conversa. Era Dr. Paulo. Como está nosso paciente hoje, Helena? Estável, doutor. Sinais vitais normais. Apenas algumas acelerações cardíacas ocasionais. Interessante. O médico aproximou-se para examinar Antônio. Senhor Vasconcelos, se o senhor pode me ouvir, pisque os olhos. Antônio manteve-se imóvel. Ainda sem resposta aos comandos, Dr. Paulo suspirou. Mas todos os exames continuam não mostrando razão para esse estado. É quase como... Ele parou, olhando para o monitor cardíaco. Como o quê? Doutor? Perguntou Helena. Como se ele estivesse escolhendo não responder, completou o médico em voz baixa. Os padrões de ondas cerebrais mostram atividade compatível com consciência durante certos períodos. Já vi casos assim. Antes, o senhor acha que ele está fingindo? Helena perguntou incrédula. Não usaria essa palavra. O médico respondeu cautelosamente. Digamos que pode haver um componente psicológico importante aqui. Às vezes, o corpo se recupera antes da mente estar pronta para enfrentar a realidade. Depois que o médico saiu, Helena olhou para Antônio com novos olhos.
O senhor consegue me ouvir, não é? Ela perguntou diretamente. Se conseguir, não precisa responder. Apenas saiba que seu segredo está seguro comigo. Ela arrumou as cobertas mais uma vez antes de sair para verificar outros pacientes. Seja qual for seu motivo para se esconder do mundo, Sr. Vasconcelos, espero que encontre as respostas que procura. Na manhã seguinte, Ricardo trouxe Débora e 3 homens de terno ao quarto. Antônio reconheceu as vozes de 2 membros do conselho da empresa e de um notário. Como podem ver, meu pai está estável, mas completamente inconsciente, explicou Ricardo. Os médicos não têm previsão de quando ou se ele irá se recuperar. É uma situação lamentável, comentou um dos conselheiros. Antônio sempre foi tão cheio de vida vê-lo assim, justamente por respeito ao legado dele que precisamos agir, interveio Débora. A empresa não pode ficar paralisada. O documento é bastante claro, disse o notário. Concede procuração plena ao Sr. Ricardo Mendes Vasconcelos para administrar todos os bens e negócios de Antônio Mendes Vasconcelos, enquanto este estiver incapacitado. E quanto à assinatura? Perguntou o outro conselheiro. Nestes casos excepcionais, a lei permite procedimentos alternativos, explicou o notário. Uma impressão digital servirá como confirmação. Antônio sentiu seu sangue gelar. Não poderia evitar isso sem revelar seu estado consciente. Enfermeira, chamou Ricardo. Poderia nos ajudar a obter a digital do meu pai? Uma voz feminina desconhecida respondeu. Não era Helena. Claro, senhor. Sentiu seu dedo indicador, direito ser erguido e pressionado contra uma almofada de tinta, depois contra um papel. Estava feito. Ricardo agora tinha controle total sobre tudo o que construíra. Os senhores entenderão se não os acompanhar até a saída, disse Ricardo aos visitantes. Quero ficar mais um pouco com meu pai. Quando todos saíram, ouviu Ricardo se aproximar da cama. Pai, não sei se pode me ouvir, mas quero que saiba que vou cuidar bem do seu legado. A voz soava mecânica, ensaiada. A empresa está em boas mãos. Antônio ouviu o som de papéis, sendo guardados em uma pasta. De certa forma, isso é mais fácil para todos nós. Continuou Ricardo em tom mais baixo. Você sempre foi um homem difícil, pai. Controlador, inflexível. Talvez agora, finalmente, possamos modernizar a empresa do jeito que sempre quis. A porta se abriu e Ricardo se afastou rapidamente da cama. Com licença, Sr. Vasconcelos, era a voz de Helena. Preciso verificar os sinais vitais do paciente. Claro, claro, respondeu Ricardo. Já estava de saída. Volto amanhã, pai. Quando a porta fechou, Antônio sentiu Helena se aproximar. Seu filho parecia satisfeito, comentou ela enquanto verificava os monitores. E viu um notário saindo. Assuntos importantes, imagino. Antônio manteve sua expressão neutra, mas por dentro estava devastado. Tinha perdido o controle de tudo. Não deve ser fácil administrar um império do tamanho do seu, continuou Helena. Seu filho parece bem jovem para tanta responsabilidade. Ricardo tinha 39 anos, mas sempre demonstrou mais interesse nas regalias do dinheiro do que nas responsabilidades dos negócios. Sabe, Sr. Vasconcelos, trabalhei com seu filho por algumas semanas antes de ser demitida. Helena comentou casualmente. Ele era estagiário na época, recém-saído da faculdade. Sempre muito charmoso com as secretárias, sempre fazendo hora extra quando o senhor estava olhando, sempre saindo mais cedo quando não estava. Antônio sentiu uma pontada de reconhecimento. Era exatamente como Ricardo se comportava. Não. Quero falar mal do seu filho, me desculpe. Helena ajustou o travesseiro. Apenas observações de quem estava em uma posição para ver o que os chefes geralmente não veem. Ela terminou de verificar os equipamentos e fez anotações na prancheta. Vou deixá-lo descansar agora. Tenho outros pacientes para verificar. Volto mais tarde para conversarmos mais, se o senhor quiser. Ou melhor, para eu falar e o senhor ouvir. Ela riu levemente. Depois que Helena saiu, Antônio finalmente permitiu-se abrir os olhos por um instante. O quarto estava vazio. A luz da tarde entrava pelas frestas da persiana. Sua mente trabalhava furiosamente. O que Ricardo planejava fazer com a empresa? Quanto tempo mais deveria manter essa farsa? E por que se sentia tão confortável com as confissões noturnas de Helena? Decidiu que precisava continuar seu plano por mais alguns dias.
Se Ricardo realmente tinha intenções de vender partes valiosas da empresa, precisava descobrir todos os detalhes antes de acordar e confrontá-lo. À noite, Helena retornou como prometido. Desta vez, trazia um pequeno rádio portátil que colocou na mesa de cabeceira. "Espero que não se importe com um pouco de música", ela disse enquanto ajustava o volume baixo em uma estação de MPB. "Dizem que estímulos sonoros diferentes podem ajudar pacientes em estados como o seu." Tom Jobim cantava suavemente Águas de Março, enquanto Helena realizava os procedimentos de rotina. "Hoje a supervisora de enfermagem me perguntou se eu tinha algum problema em cuidar do senhor", Helena comentou. "Aparentemente alguém mencionou nosso passado em comum. Respondi que absolutamente não, que sou profissional e que, além disso, aquilo era água passada." Ela trocou o soro com movimentos precisos. "O que é verdade? Já faz tanto tempo que parece até outra vida. Sabe o que aprendi, Sr. Vasconcelos? Que guardar rancor é como tomar veneno esperando que a outra pessoa fique doente." O monitor cardíaco de Antônio mantinha um ritmo constante, enquanto ele absorvia cada palavra. "Aquela demissão me forçou a reavaliar tudo. Foi doloroso, sim. Passei meses me perguntando como poderia provar minha inocência. Mas, eventualmente, entendi que precisava seguir em frente. Foi quando decidi cursar enfermagem. E foi a melhor decisão que já tomei." Helena pausou, ouvindo a música por um momento. Há algo sobre ajudar pessoas em seus momentos mais vulneráveis que dá um significado especial à vida. No mundo corporativo, eu era apenas uma engrenagem substituível. Aqui faço diferença todos os dias. Antônio pensou em sua própria vida. Com 68 anos, o que tinha além da empresa? Amigos? Poucos. Família. Um filho que mal conhecia e que aparentemente estava pronto para desmantelar seu legado. "Minha filha está pensando em seguir medicina", continuou Helena. "Ela sempre diz que foi inspirada por mim, mas a verdade é que ela tem um talento natural para cuidar das pessoas. Inteligente demais aquela menina. Está no último ano do ensino médio e já tem notas para entrar em qualquer universidade." Ela sorriu, organizando medicamentos. "Para ser sincera, não sei como vamos pagar a faculdade. Medicina não é barata. E como mãe solo, bem, fazemos o que podemos, não é? Ela já está pesquisando bolsas e vou fazer hora extra o quanto for necessário." Antônio sentiu uma pontada de culpa. Se não tivesse demitido Helena injustamente, anos atrás talvez sua trajetória profissional tivesse sido diferente. Talvez estivesse em uma posição financeira melhor hoje. "Mas chega de falar dos meus problemas." Helena checou o relógio. "Preciso verificar os outros pacientes agora. Volto mais tarde para trocar seu curativo." Quando ela saiu, Antônio continuou ouvindo a música suave. Pela primeira vez em muitos anos, estava verdadeiramente refletindo sobre sua vida, suas escolhas, seu legado além dos números em contas bancárias. 3 horas depois, Helena retornou. Esta vez trazia alguém com ela. "Sei que não deveria, mas é uma emergência", ela explicava a alguém. "Minha babá cancelou de última hora e não posso deixá-la sozinha em casa a noite toda. Será só por algumas horas até minha irmã poder buscá-la." "Mãe, já tenho 16 anos, não preciso de babá", respondeu uma voz jovem. "Você sempre vai precisar de supervisão enquanto morar sob meu teto, mocinha", respondeu Helena com firmeza. "Pode ficar aqui quietinha fazendo sua lição. O Sr. Vasconcelos não vai se importar com companhia extra, não é, senhor?" Antônio manteve sua expressão impassível, mas estava curioso sobre a filha de Helena. "Nossa, ele é o dono daquele prédio enorme no centro?" perguntou a adolescente em voz baixa. "Beatriz, respeito", repreendeu Helena. "E sim, entre outros negócios. Agora fique quieta e faça sua lição enquanto verifico os sinais vitais dele." Antônio sentiu Helena movimentando-se ao redor da cama, realizando os procedimentos habituais. Enquanto isso, ouvia o som de páginas sendo viradas e o ocasional suspiro frustrado da adolescente. "Mãe, preciso terminar esse trabalho sobre empresários brasileiros que impactaram a economia nas últimas décadas", comentou Beatriz depois de algum tempo. "É irônico que estou sentada justamente ao lado de um deles e não posso entrevistá-lo." "A vida tem dessas coincidências", respondeu Helena.
Mas tenho certeza que encontrará informações suficientes online. Já pesquisei sobre ele, sabia? Continuou Beatriz. A trajetória dele é impressionante. Começou com uma loja de materiais de construção e construiu um conglomerado. Diversificou para logística, tecnologia, energia. É exatamente o tipo de visão empreendedora que meu professor estava explicando. Antônio sentiu uma inesperada satisfação ao ouvir seu percurso profissional sendo discutido como material de estudo. Engraçado, né? Continuou Beatriz. Seu nome está no meu certificado de bolsa de estudos e agora estou aqui, olhando para ele. Como assim no seu certificado de bolsa? Perguntou Helena, confusa. A bolsa parcial que ganhei no colégio, explicou Beatriz. Lembra que te mostrei o certificado? Dizia Bolsa Fundação Vasconcelos para Jovens Talentos. Antônio não conseguiu disfarçar a confusão. Sua fundação realmente oferecia bolsas de estudo, mas normalmente para universitários, não para estudantes do ensino médio. Ah, isso! Helena soou subitamente desconfortável. Beatriz, podemos falar sobre isso depois? Por quê? Insistiu a adolescente. É algum segredo? Helena suspirou. O Sr. Vasconcelos pode não estar consciente, mas ainda merece privacidade, Beatriz. Desculpa, murmurou a garota. Houve um silêncio e então Helena falou em voz baixa. Não existe uma Bolsa Fundação Vasconcelos na sua escola, querida. Como assim? Está escrito no certificado... Eu pago aquela bolsa, Bia. Helena respondeu em tom suave. Conversei com a direção da escola e pedi que colocassem o nome dele no certificado. Mas por quê? A confusão era evidente na voz da jovem. Helena hesitou antes de responder. É uma longa história, mas digamos que transformei algo negativo em positivo. O Sr. Vasconcelos me demitiu injustamente há muitos anos. Por um tempo senti muita raiva, mas então percebi que aquilo tinha me levado para um caminho melhor. Decidi que, em vez de guardar rancor, faria algo produtivo com aquela experiência. Antônio escutava, estupefato. Então destino parte do meu salário todo mês para criar essa bolsa. A escola aceita o dinheiro e emite o certificado com o nome que pedi. É minha forma de transformar uma mágoa antiga em algo construtivo. Mãe, isso é... Uau! Beatriz parecia sem palavras. Todo esse tempo você estava pagando parte da minha escola e me deixou pensar que era uma fundação real? Não queria que soubesse o quanto nos apertamos financeiramente, Helena respondeu. E além disso, tem um certo poético, não acha? Uma forma de fechar o ciclo. Antônio sentia-se profundamente tocado. Esta mulher, a quem ele havia prejudicado, transformara aquela experiência negativa em algo tão nobre, tão desprendido. Enquanto seu próprio filho planejava sabotar seu legado, esta estranha preservava seu nome de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Você é incrível, sabia? Disse Beatriz. Mas não precisava ter carregado esse fardo sozinha. Não é um fardo, filha, respondeu Helena. É uma escolha e me traz paz. O celular de Helena tocou, interrompendo o momento. É sua tia. Ela já deve estar chegando para te buscar. Helena atendeu e confirmou que a irmã estava no estacionamento do hospital. Beatriz, desça para encontrá-la na recepção. Vou terminar de verificar o Sr. Vasconcelos e nos vemos em casa amanhã, ok? Depois que a garota saiu, Helena se aproximou da cama. Desculpe por essa conversa pessoal, Sr. Vasconcelos. Não era minha intenção que ouvisse isso. Pode parecer estranho ou até mesmo obsessivo da minha parte, mas... Ela fez uma pausa. Sabe, depois que descobri que tinha sido injustamente acusada, pensei em muitas formas de retaliação. Processos, denúncias... Mas nada disso me traria paz. Então decidi fazer algo diferente. Algo que honrasse a pessoa que me tornei, não a mágoa que senti. Antônio sentiu uma lágrima escapar do canto de seu olho. Sr. Vasconcelos, Helena se inclinou notando a lágrima. Senhor, o senhor pode me ouvir? Está consciente? Antônio manteve sua expressão inalterada, mas era tarde demais para esconder aquela lágrima solitária. Helena observou cuidadosamente seu rosto, depois os monitores. Entendo, ela disse finalmente. Seu segredo continua seguro comigo,
Seja qual for seu motivo para manter essa condição. Descanse bem, retorno em algumas horas. Quando a porta se fechou, Antônio finalmente abriu os olhos e olhou para o teto do quarto de hospital. Sua mente estava em turbilhão. Por um lado, acabara de descobrir que seu filho planejava desmembrar seu império empresarial. Por outro, encontrara uma nobreza de espírito onde menos esperava. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Antônio ouviu várias pessoas entrando em seu quarto. Reconheceu a voz de Ricardo, de Débora, do Dr. Paulo e de alguém que não conseguiu identificar imediatamente. Como podem ver, o estado dele permanece inalterado, explicava o médico. Todos os exames indicam que ele deveria estar consciente, mas por alguma razão não responde a estímulos. Esta é uma situação muito conveniente, não acha, Dr. Paulo? Questionou a voz desconhecida, que agora Antônio reconhecia como pertencente a Carlos Guimarães, um velho amigo e membro do conselho. O que está insinuando, Sr. Guimarães? A voz de Ricardo soou defensiva. Não estou insinuando nada, apenas acho curioso que seu pai tenha esse episódio justamente quando estava prestes a vetar a venda da divisão de logística, respondeu Carlos. Uma venda que você tem defendido agressivamente, contra a opinião da maioria do conselho. Está sugerindo que eu teria algo a ver com a condição do meu pai? Ricardo soou genuinamente indignado. Isso é absurdo e ofensivo. Senhores, por favor, interveio o médico. Este é um ambiente hospitalar, o Sr. Vasconcelos precisa de tranquilidade. Doutor, com todo respeito. A voz de Carlos estava controlada, mas firme. Estamos falando de um homem que nunca teve problemas de saúde significativos e que subitamente entra em um estado inexplicável de não resposta, justamente quando decisões cruciais estão em jogo. Como médico, o senhor não acha isso no mínimo suspeito? Antônio sentiu seu coração acelerar. Carlos sempre fora seu amigo mais leal, desde os tempos da faculdade. Era o único do conselho que conhecia seus verdadeiros planos para a empresa. Senhor Guimarães, compreendo sua preocupação, respondeu o médico. Mas posso garantir que estamos realizando todos os exames possíveis. Não há evidência de envenenamento ou qualquer intervenção externa. O estado do Sr. Vasconcelos parece ser neurológico, possivelmente psicológico. Viu? Interveio Ricardo. Não há nada suspeito acontecendo aqui. Meu pai teve um colapso, simples assim. E enquanto ele se recupera, tenho procuração legal para administrar seus negócios. Uma procuração conveniente que nunca tinha sido mencionada antes, rebateu Carlos. Chega! A voz de Débora soou irritada. Estamos aqui por consideração para informar o conselho sobre o estado de saúde do meu sogro. Não para sermos acusados de conspiração. Ninguém está acusando ninguém, Débora, respondeu Carlos com calma. Apenas estou levantando questões que precisam ser consideradas. Antônio é meu amigo há mais de 40 anos. Conheço-o melhor que qualquer um nesta sala, exceto seu próprio filho, Ricardo respondeu acidamente. Isso é discutível, murmurou Carlos. O que disse? Ricardo elevou a voz. Senhores, o médico interveio novamente. Se não conseguirem manter a civilidade, terei que pedir que se retirem. Houve um momento de silêncio tenso. Dr. Paulo, Carlos falou finalmente, gostaria de solicitar uma segunda opinião médica. Como amigo próximo de Antônio e membro do conselho da empresa, tenho esse direito. Absolutamente não, se protestou Ricardo. Eu sou o filho dele, eu tomo as decisões médicas. Na verdade, respondeu o médico, o Sr. Guimarães tem razão. Como membro da diretoria da empresa e considerando que o Sr. Vasconcelos não tem um cônjuge vivo, uma segunda opinião pode ser solicitada, especialmente quando há preocupações sobre o tratamento atual. Isso é ridículo, Débora soou furiosa. Vamos contestar isso juridicamente. Façam como preferirem, respondeu Carlos, imperturbável. Enquanto isso, vou providenciar um neurologista independente para avaliar Antônio e também segurança privada para garantir que nada inesperado aconteça. Está nos acusando abertamente agora? Ricardo soava incrédulo. Estou protegendo meu amigo.
respondeu Carlos simplesmente. Se vocês não têm nada a esconder, não deveriam se opor. Mais uma discussão acalorada começou com Ricardo e Débora, protestando veementemente, enquanto Carlos permanecia firme. Finalmente, o médico interveio pedindo que todos se retirassem para não perturbar o paciente. Quando o quarto ficou vazio, Antônio permitiu-se um leve sorriso. Carlos, sempre perspicaz, estava desconfiado. Isso era tanto reconfortante quanto preocupante. Reconfortante saber que tinha aliados. Preocupante pensar que Ricardo poderia tentar algo mais drástico se sentisse seu plano ameaçado. À noite, Helena retornou para seu turno. Antônio percebia uma diferença sutil em seu comportamento. Ela realizava os procedimentos habituais, mas parecia mais atenta às suas reações, observando seu rosto com maior cuidado. Boa noite, Senhor Vasconcelos, ela disse enquanto verificava o soro. Hoje tivemos bastante movimento aqui, pelo que soube. Seu filho e um membro do conselho tiveram um desentendimento? Ela aproximou-se mais e falou em voz baixa. Os enfermeiros comentam tudo nos corredores. Parece que seu amigo, Sr. Guimarães, está bastante preocupado com o senhor. Solicitou segurança privada e um especialista independente. Helena ajustou o travesseiro e continuou. Não sei se isso te conforta ou preocupa, mas achei que deveria saber. Aliás, ela fez uma pausa e se inclinou mais perto. Eu sei que o senhor está consciente. Vi sua lágrima ontem. Seus sinais vitais respondem de forma muito específica a certas conversas. Um paciente verdadeiramente inconsciente não mostraria esses padrões. Antônio manteve sua expressão neutra, mas seu coração acelerou no monitor. Não se preocupe, não vou contar a ninguém, assegurou Helena. Imagino que tenha suas razões para manter essa situação. Só quero que saiba que pode confiar em mim. Se precisar de ajuda, pisque 2 vezes. Ninguém mais está observando agora. Antônio hesitou por um momento, então piscou 2 vezes, lenta e deliberadamente. Entendo. Helena assentiu, mantendo um tom profissional enquanto anotava algo na prancheta, caso alguém entrasse. Posso perguntar por que está fingindo? Pisque 1 vez para sim, 2 para não. É sobre seu filho? Antônio piscou 1 vez. Ele está tentando tomar controle da empresa contra sua vontade? Novamente, uma piscada. O Sr. Guimarães está correto em suas suspeitas, então? Uma piscada. Entendo, Helena suspirou. Sr. Vasconcelos, isso é muito sério. Se quiser acordar, posso chamar o Dr. Paulo agora mesmo. Antônio piscou 2 vezes. Quer continuar observando, reunindo mais informações? Uma piscada. Isso é arriscado. Helena parecia preocupada. Seu filho parece determinado. E se o Sr. Guimarães está certo, ele pode tentar algo mais drástico quando perceber que está sendo investigado. Antônio piscou 1 vez, reconhecendo o perigo. Vou ajudá-lo, mas precisamos ser extremamente cautelosos, disse Helena. A partir de agora, vou garantir que sempre haja alguém de confiança no quarto. Posso alternar meus horários, para ficar mais tempo. E quando não estiver aqui, vou pedir à enfermeira Marta, minha amiga mais próxima, para ficar de olho. Ela não precisa saber detalhes, apenas que estou preocupada com tentativas de transferi-lo para outro hospital sem autorização médica adequada. Antônio piscou 1 vez, agradecido. Agora preciso continuar minhas rondas normalmente, para não levantar suspeitas. Helena ajustou o lençol. Mas voltarei em 1 hora. Tente descansar de verdade. Seu corpo pode estar bem, mas essa situação deve estar esgotando você mentalmente. Depois que Helena saiu, Antônio se permitiu relaxar um pouco. Ter uma aliada consciente mudava tudo. Agora precisava decidir quanto tempo mais manteria a farsa e como confrontaria Ricardo quando finalmente despertasse. Na manhã seguinte, Antônio ouviu a porta se abrir. Esperava que fosse o médico para a visita matinal, mas em vez disso, ouviu a voz de Geraldo Santos, seu antigo gerente financeiro. Bom dia, chefe. Ou devo dizer, ex-chefe. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Geraldo havia saído da empresa há anos, supostamente para abrir seu próprio negócio. Por que estaria ali agora? Ricardo me disse sobre seu estado, continuou Geraldo aproximando-se da cama. Uma pena.
Justo você, sempre tão forte, tão no controle de tudo. Houve uma pausa, e Antônio sentiu Geraldo se aproximar mais. Sabe, é quase poético. Você que sempre controlou tudo e todos, agora completamente à mercê dos outros. Havia um tom de satisfação na voz de Geraldo. Ricardo me convidou para voltar. Vou assumir a diretoria financeira, assim que a reestruturação começar. Antônio lutou para manter sua respiração constante. Geraldo de volta? O homem que, segundo Helena, havia falsificado documentos para incriminá-la. Seu filho é muito mais visionário que você, Antônio, continuou Geraldo. Você sempre foi conservador demais, cauteloso demais. A venda da divisão de logística é apenas o começo. Temos planos para toda a empresa. A porta se abriu novamente e Antônio ouviu Ricardo entrar. Geraldo não sabia que já tinha chegado, disse Ricardo. Cheguei cedo. Queria ver o velho com meus próprios olhos, respondeu Geraldo. É verdade mesmo? Ele não responde a nada? Absolutamente nada. Os médicos estão perplexos. Conveniente, comentou Geraldo com um leve riso. O que quer dizer? A voz de Ricardo soou subitamente tensa. Relaxe, rapaz. Apenas que a situação joga a nosso favor. Geraldo baixou a voz. Como está a questão da procuração? Já foi registrada? Sim, ontem mesmo, respondeu Ricardo. Tenho controle total agora. Carlos está criando problemas, solicitando uma segunda opinião médica e segurança adicional. Mas isso apenas atrasará nossos planos, não os impedirá. Precisamos agir rápido, alertou Geraldo. Os compradores portugueses estão pressionando por uma resposta. Se demorarmos muito, podem desistir do negócio. A propósito, quando me mostra os verdadeiros números da oferta? Perguntou Ricardo. Geraldo riu baixo. Tudo a seu tempo, meu jovem. Primeiro precisamos garantir que a transferência aconteça. Depois discutimos como distribuir os bônus não declarados. 2 milhões de euros é muito dinheiro para ficar apenas na promessa, insistiu Ricardo. Na verdade, são 3 milhões agora, corrigiu Geraldo. Consegui negociar um aumento, mas isso fica entre nós, entendido? Os portugueses estão dispostos a pagar bem para entrar no mercado brasileiro sem muita burocracia. Entendo, respondeu Ricardo, suando impressionado. E quanto à sua parte nisso? Um conselheiro merece ser bem remunerado, não acha? Respondeu Geraldo evasivamente. Agora vamos aos detalhes práticos. A Assembleia do Conselho está marcada para sexta-feira. Precisamos garantir que o contrato esteja pronto para assinatura imediata assim que obtivermos aprovação. E se não conseguirmos, Carlos tem influência sobre pelo menos 3 outros conselheiros. Deixe Carlos comigo. Geraldo soou confiante. Tenho informações sobre alguns negócios pessoais dele que ele preferiria manter privados. Você tem isso sobre todos, não é? Ricardo parecia um misto de admiração e receio. É assim que se sobrevive no mundo corporativo, meu jovem. Informação é poder. Seu pai nunca entendeu isso completamente. Ele confiava demais nas pessoas. Acreditava em lealdade. Um erro que você, felizmente, não comete. Ouvindo aquela conversa, Antônio sentia uma mistura de raiva e decepção profunda. Seu filho não estava apenas tentando assumir o controle da empresa. Estava ativamente conspirando com Geraldo para fraudar negociações e provavelmente desviar dinheiro. E quanto ao velho? Perguntou Geraldo, referindo-se claramente a Antônio. Se ele acordar antes de fecharmos o negócio? Os médicos dizem que é improvável, respondeu Ricardo rapidamente. Mas se acontecer, a procuração já está registrada. Podemos alegar que ele não está em condições mentais adequadas para tomar decisões de negócios. Sempre pense. Em contingências, bom trabalho, aprovou Geraldo. Seu pai estaria orgulhoso. Ou talvez não. Ambos riram e Antônio sentiu seu sangue ferver. Nunca imaginou que seu próprio filho poderia traí-lo dessa forma. Estou pensando em transferi-lo para uma clínica mais discreta, comentou Ricardo. O Dr. Paulo faz muitas perguntas, e com Carlos trazendo especialistas independentes... Excelente ideia, concordou Geraldo. Uma clínica particular, longe de São Paulo. Podemos justificar como busca por tratamentos especializados. Já tenho uma em mente em Campos do Jordão. Isolada, exclusiva, e o diretor médico é um velho amigo da faculdade. Perfeito. Quanto antes, melhor. A porta se abriu mais uma vez,
e Antônio ouviu a voz de Helena. Com licença, senhores. Preciso verificar os sinais vitais do paciente. Claro, enfermeira, respondeu Ricardo em tom totalmente diferente, educado e preocupado. Como meu pai está hoje? Estável, senhor. Vasconcelos, respondeu Helena profissionalmente. Os sinais vitais continuam normais, Sam. Excelente. Este é Geraldo Santos, um velho amigo da família e da empresa. Veio prestar suas homenagens. Muito prazer, senhor Santos, cumprimentou Helena. Se me permitem, preciso realizar alguns procedimentos de rotina. Claro, claro, respondeu Geraldo. Ricardo, vamos continuar nossa conversa no café do hospital. Temos muitos detalhes para discutir. Depois que os dois saíram, Helena se aproximou rapidamente da cama. Senhor Vasconcelos, ela sussurrou. Ouvi parte da conversa. Estão planejando transferi-lo para alguma clínica isolada. Antônio piscou uma vez, mostrando que entendera. Isso é muito perigoso, continuou ela verificando os equipamentos enquanto falava. Uma vez fora deste hospital, sem testemunhas. Quem sabe o que poderia acontecer? Antônio nunca havia pensado que seu filho pudesse ir tão longe, mas depois do que acabara de ouvir, não podia descartar nenhuma possibilidade. Precisamos agir logo. Helena parecia decidida. Vou contatar o Dr. Paulo imediatamente e explicar minhas suspeitas. Também vou tentar localizar o Sr. Guimarães. O senhor está pronto para acordar? Antônio piscou uma vez, determinado. Ótimo. Vou organizar isso para hoje à tarde, quando o Dr. Paulo retornar de suas cirurgias. Enquanto isso, vou garantir que sempre haja alguém de confiança neste quarto. Ela pegou o seu celular. Vou pedir à minha colega Marta para ficar aqui até eu retornar. Não se preocupe, ela é de total confiança. Helena saiu rapidamente e Antônio se viu sozinho novamente. Sua mente trabalhava furiosamente. Teria que confrontar Ricardo e Geraldo, expor seus planos fraudulentos, potencialmente entregar seu próprio filho às autoridades. A ideia era dolorosa, mas a alternativa era permitir que destruíssem tudo que havia construído ao longo de décadas. Pouco tempo depois, uma enfermeira mais velha entrou no quarto. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Sou a enfermeira Marta. Helena me pediu para ficar com o senhor enquanto ela resolve algumas questões. Marta verificou os monitores e se sentou em uma cadeira próxima, tirando um livro da bolsa. Espero que não se importe com um pouco de leitura, comentou casualmente. Helena me pediu para não deixá-lo sozinho sob hipótese alguma. Disse que é uma questão de segurança. Não explicou detalhes, mas conheço Helena há anos. Se ela está preocupada, eu também estou. Antônio se sentiu grato pela lealdade entre as enfermeiras. Era o tipo de relação profissional que sempre valorizou em sua própria empresa, embora aparentemente tivesse falhado em perceber quando essa lealdade estava ausente. As horas seguintes passaram lentamente. Marta permaneceu no quarto, ocasionalmente, verificando os monitores ou ajustando as cortinas. Por volta do meio-dia, a porta se abriu novamente. Antônio esperava que fosse Helena retornando, mas em vez disso, ouviu a voz de Ricardo. Enfermeira, o que está fazendo aqui? Ele perguntou claramente surpreso. Monitoramento especial, Sr. Vasconcelos, respondeu Marta calmamente. Ordens do Dr. Paulo. Entendo. Ricardo soou contrariado. Bem, preciso de um momento a sós com meu pai. Assuntos familiares. Sinto muito, senhor, mas tenho ordens expressas para não deixar o paciente sozinho em nenhum momento. Marta foi firme. Isso é ridículo, protestou Ricardo. Sou o filho dele. Tenho procuração legal para todos os seus assuntos. Isso pode ser verdade para assuntos legais e financeiros, senhor. Mas aqui no hospital, seguimos protocolos médicos, respondeu Marta, imperturbável. Se quiser contestar, sugiro que fale diretamente com o Dr. Paulo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, então suspirou irritado. Voltarei mais tarde, disse finalmente. Com o Dr. Paulo e provavelmente com meu advogado também. Depois que ele saiu, Marta murmurou baixinho. Que homem desagradável. Helena estava certa em se preocupar. Algumas horas depois, Helena retornou, acompanhada pelo Dr. Paulo e por Carlos Guimarães. Marta, obrigada por ficar, disse Helena. Pode nos dar um momento? Depois que Marta saiu, Helena se aproximou da cama.
Sr. Vasconcelos, trouxe o Dr. Paulo e seu amigo, Sr. Guimarães. Expliquei minhas suspeitas a eles. Antônio, se você pode me ouvir, somos só nós aqui agora, disse Carlos, aproximando-se. Helena acredita que você está consciente e apenas fingindo. É verdade, meu amigo? Antônio abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes para ajustar-se. A luz! O alívio no rosto de Carlos era evidente. Eu sabia, exclamou Carlos. Sabia que havia algo errado nessa história toda. Sr. Vasconcelos, sou o Dr. Paulo. O médico se aproximou claramente surpreso. O senhor esteve consciente todo esse tempo? Antônio assentiu, sua garganta seca pela falta de uso. Água, conseguiu murmurar. Helena rapidamente lhe ofereceu um copo com canudo. Devagar, orientou ela enquanto ele bebia em pequenos goles. Obrigado, disse Antônio, sua voz rouca. A todos vocês. Antônio, por que fez isso? Perguntou Carlos, ainda atônito. Para descobrir a verdade, respondeu Antônio, sentando-se com a ajuda de Helena. E descobri mais do que esperava. Sobre seu filho? Perguntou Carlos. Antônio assentiu gravemente. Ricardo está conspirando com Geraldo Santos para vender a divisão de logística para um grupo português por um valor abaixo do mercado, em troca de uma comissão não declarada de 3 milhões de euros. Carlos empalideceu. Suspeitava de algo errado, mas não imaginava que fosse tão grave. Há mais, continuou Antônio. Estão planejando me transferir para uma clínica isolada em Campos do Jordão, supostamente para tratamento especializado. Dadas as circunstâncias, tenho sérias dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Isso é extremamente sério. O Dr. Paulo parecia chocado. Precisamos documentar tudo isso imediatamente. Sr. Vasconcelos, vou realizar um exame completo para confirmar seu estado de saúde atual. Depois sugiro que tomemos medidas legais. Já estou providenciando isso, disse Carlos pegando seu celular. Vou ligar para nosso advogado corporativo agora mesmo. Também vou convocar uma reunião de emergência do conselho. Preciso falar com Ricardo primeiro, disse Antônio, surpreendendo a todos. Preciso olhar nos olhos dele e entender por que meu próprio filho faria isso. Antônio, não acho que seja uma boa ideia, protestou Carlos. Ele pode tentar algo desesperado quando perceber que você sabe de tudo. É um risco que preciso correr. Antônio foi firme. Ele ainda é meu filho, apesar de tudo. Helena, que estivera observando a cena em silêncio, finalmente falou. Sr. Vasconcelos, respeito sua decisão, mas sugiro que não faça isso sozinho. Seu filho e Geraldo Santos não parecem pessoas que aceitariam perder facilmente. Helena tem razão, concordou Carlos. Vamos fazer isso de forma controlada. Uma reunião com testemunhas, documentação legal apropriada. Antônio refletiu por um momento. Então assentiu. Vocês têm razão. Vamos fazer isso adequadamente. Dr. Paulo, preciso de sua avaliação médica confirmando que estou plenamente consciente e capaz. Carlos, organize a reunião de emergência para amanhã de manhã. E Helena, ele olhou para a enfermeira com gratidão. Obrigado por tudo. Você salvou não apenas minha empresa, mas possivelmente minha vida. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondeu Helena humildemente. Não, discordou Antônio. O que você fez vai muito além do dever, especialmente considerando nosso passado. Helena pareceu desconfortável com o reconhecimento. Sr. Vasconcelos, podemos falar sobre isso depois. Agora o importante é garantir sua segurança e resolver essa situação. O Dr. Paulo começou o exame médico, testando reflexos, resposta pupilar e função cognitiva, enquanto Carlos fazia uma série de ligações no canto do quarto. Helena permaneceu ao lado de Antônio, ajudando nos procedimentos médicos. Tudo parece perfeitamente normal, concluiu o Dr. Paulo. O senhor está em excelente estado de saúde, Sr. Vasconcelos. Clinicamente, não há nada que justifique qualquer transferência para outra unidade médica. Ótimo. Antônio se sentiu aliviado. Isso será importante para contestar qualquer tentativa de Ricardo de questionar minha capacidade mental. Carlos retornou, após completar suas ligações. Está tudo arranjado. Reunião do conselho. Amanhã às 9 horas. Nossa equipe jurídica já está preparando a documentação para revogar a procuração.
Também solicitei uma auditoria de emergência em todas as transações recentes e documentos pendentes. Excelente trabalho, Carlos. Antônio ofereceu um sorriso cansado ao amigo. Como sempre, posso contar com você. O que fazemos quando seu filho inevitavelmente aparecer para visitá-lo hoje? Perguntou Helena. Antônio pensou por um momento. Vamos manter a farsa por mais um dia. Ele não deve suspeitar de nada até a reunião de amanhã. Isso significa que preciso continuar inconsciente quando ele estiver por perto, acrescentou Antônio. Helena, você pode ajudar com isso? Certamente, concordou Helena. Vou garantir que sempre haja alguém de confiança no quarto. Entre eu e Marta, podemos cobrir as próximas 24 horas. E eu vou passar a noite no hospital, acrescentou Carlos. Não confio em Ricardo e Geraldo, especialmente agora que estão com pressa para fechar esse negócio fraudulento. O plano estava estabelecido. Dr. Paulo documentaria oficialmente o estado de saúde de Antônio, mas manteria a informação confidencial até a reunião do dia seguinte. Carlos prepararia tudo para o confronto no conselho. Helena e Marta garantiriam que Antônio nunca ficasse sozinho e vulnerável. À medida que a tarde avançava, Antônio se sentia estranhamente em paz, apesar da traição devastadora que descobrira. Havia uma clareza que não sentia há anos. Suas prioridades haviam sido reorganizadas por esta experiência. Dinheiro, poder, controle. Tudo isso parecia menos importante agora. O que realmente importava eram pessoas como Helena, que demonstravam integridade e compaixão mesmo quando não tinham nada a ganhar. Helena, chamou Antônio quando estavam momentaneamente sozinhos. Há algo que preciso lhe dizer. Sim, Sr. Vasconcelos. Ela se aproximou. Ouvi a conversa entre você e sua filha sobre a bolsa de estudos. Ele disse suavemente. O que você fez? Usar seu próprio dinheiro para criar uma bolsa em meu nome, depois de como a tratei. Isso é extraordinário. Helena corou levemente. Foi apenas minha forma de transformar algo negativo em positivo. Não fiz para receber reconhecimento. Eu sei, e isso torna ainda mais significativo, insistiu Antônio. Quero compensá-la adequadamente. Não apenas pelo que fez nos últimos dias, mas também pela injustiça de 15 anos atrás. Sr. Vasconcelos, não é necessário. Por favor, Helena, interrompeu Antônio gentilmente. Não estou oferecendo por senso de obrigação, mas porque quero fazer isso. Sua filha merece a melhor educação possível, e você merece reconhecimento pelo seu caráter excepcional. Helena parecia emocionada, mas contida. Podemos conversar sobre isso depois que toda essa situação estiver resolvida, ela sugeriu diplomaticamente. Agora o senhor precisa descansar. Amanhã será um dia difícil. Antônio assentiu, recostando-se nos travesseiros. Ela tinha razão, como sempre. Haveria tempo para acertos de contas, compensações e novos começos. Por enquanto, precisava recuperar suas forças para o confronto que estava por vir. Naquela noite, como esperado, Ricardo apareceu para uma visita. Antônio estava inconsciente novamente, enquanto Helena verificava os equipamentos e Marta organizava medicamentos próxima à porta. 2 enfermeiras? Questionou Ricardo ao entrar. Isso é realmente necessário? Ordens do doutor. Paulo, respondeu Helena calmamente. Seu pai apresentou algumas variações nos sinais vitais hoje. Nada alarmante, mas o suficiente para justificar monitoramento constante. Ricardo pareceu momentaneamente preocupado. Variações? Que tipo de variações? Ele está piorando. Antônio quase sorriu internamente. Apesar de tudo, parecia haver alguma preocupação genuína ali. Na verdade, alguns parâmetros melhoraram, explicou Helena tecnicamente. Há mais atividade cerebral em certos períodos. O Dr. Paulo está cautelosamente otimista. Entendo. Ricardo parecia processar a informação. Bem, isso é... bom, suponho. Embora complique nossos planos de transferência... Transferência? Helena fingiu surpresa. O senhor ainda está considerando transferi-lo, mesmo com esses sinais de melhora? A clínica em Campos do Jordão tem equipamentos mais avançados, Ricardo respondeu rapidamente. Mas vamos reavaliar, é claro, baseados nesses novos desenvolvimentos. Era uma mentira óbvia, e Antônio podia sentir a tensão na voz do filho. Ricardo estava
nervoso, sentindo seu plano ameaçado. Por favor, mantenha-me informado sobre qualquer mudança, continuou Ricardo dirigindo-se às enfermeiras, por menor que seja, e preciso de um momento a sós com meu pai. Sinto muito, Sr. Vasconcelos, mas como expliquei anteriormente, temos ordens para monitoramento constante, respondeu Marta firmemente. Apenas 5 minutos, insistiu Ricardo. Assuntos privados de família. Helena e Marta trocaram olhares. Podemos dar um pouco de privacidade, mas precisamos permanecer no quarto, ofereceu Helena como compromisso. Ficaremos junto à porta, fora do alcance da voz, se falar baixo. Ricardo hesitou, mas finalmente concordou. Aceitável. Obrigado. As enfermeiras se afastaram discretamente para a entrada do quarto, enquanto Ricardo se aproximava da cama. Baixou a voz para um sussurro, inclinando-se sobre Antônio. Pai, não sei se pode me ouvir, mas preciso que entenda algo. Tudo o que estou fazendo é pelo bem da empresa, nosso legado familiar. Você sempre foi resistente a mudanças, sempre controlando tudo com mão de ferro. Nunca confiou em mim completamente. Antônio ouvia, mantendo sua expressão inalterada, mas absorvendo cada palavra. A venda da divisão de logística é necessária. Talvez os métodos não sejam convencionais, mas o resultado final fortalecerá a empresa. Você nunca entenderia isso. Está preso a uma visão antiquada de como os negócios funcionam hoje. Ricardo fez uma pausa, colocando a mão sobre a de Antônio. De certa forma, talvez seja melhor que você não esteja consciente para ver as mudanças. Seria doloroso para você, eu sei, mas prometo que seu nome, nosso nome, continuará respeitado. Isso é tudo que sempre quis, não é? O legado Vasconcelos. Havia uma distorção tão profunda na lógica de Ricardo que Antônio quase abriu os olhos de surpresa. Seu filho realmente acreditava estar protegendo o legado familiar enquanto conspirava com Geraldo e desviava milhões? Ricardo se afastou, ajustando o paletó. Enfermeiras, obrigado pela consideração. Estarei de volta amanhã. Depois que ele saiu, Helena e Marta se aproximaram novamente. Ele parecia nervoso, comentou Marta. Sim, concordou Helena. E ainda mais determinado a seguir com a transferência, apesar das boas notícias sobre seu estado. Antônio abriu os olhos assim que teve certeza de que Ricardo havia se afastado. Meu filho realmente acredita que está agindo pelo bem da empresa, disse ele com tristeza. De alguma forma distorcida, ele convenceu a si mesmo que a corrupção é justificável. As pessoas têm uma capacidade incrível de racionalizar suas ações, mesmo as mais questionáveis, observou Helena suavemente. O que me preocupa é que ele mencionou voltar amanhã, disse Marta. A reunião do conselho é pela manhã. O que acontece se ele vier antes disso? Vamos administrar a situação, respondeu Helena com confiança. O importante agora é garantir que o Sr. Vasconcelos descanse adequadamente para estar forte amanhã. Carlos retornou pouco depois, trazendo consigo uma pasta. Todas as providências foram tomadas. A equipe jurídica preparou os documentos para reverter a procuração. Também encontramos algumas transferências suspeitas que Ricardo autorizou recentemente. E tem mais. Ele abriu a pasta revelando cópias de e-mails. Nossa equipe de TI conseguiu recuperar correspondências entre Ricardo e Geraldo datando de meses atrás. Eles vêm planejando isso há muito tempo, Antônio. Não foi uma decisão impulsiva. Antônio examinou os documentos com expressão grave. A traição é ainda mais profunda do que imaginei, murmurou ele. Parece que Ricardo nunca compartilhou minha visão para a empresa. Estava apenas esperando a oportunidade certa para implementar seus próprios planos. O que pretende fazer? Perguntou Carlos. Juridicamente, temos evidências suficientes para ações criminais. Antônio refletiu por um longo momento. Não quero meu filho na prisão, apesar do que ele fez, disse finalmente. Mas também não posso permitir que continue na empresa. Amanhã, vou anunciar mudanças na estrutura de liderança. Ricardo será removido de todas as posições executivas e os acordos fraudulentos serão cancelados. E quanto a Geraldo? Perguntou Carlos. Para ele, não terei piedade. A voz de Antônio endureceu. Ele manipulou meu filho e, antes disso,
destruiu a carreira de uma funcionária inocente. Ele olhou para Helena. Alguns erros podem ser perdoados, outros não. Helena observava a conversa em silêncio, seu rosto expressando uma mistura de emoções. Estava claramente impressionada com a compaixão de Antônio por seu filho, apesar da traição. Devemos todos descansar agora, sugeriu ela finalmente. Amanhã será um dia decisivo. Carlos concordou, acomodando-se na poltrona do quarto. Vou ficar aqui esta noite como planejado. Marta se despediu, terminando seu turno, enquanto Helena permaneceu para o turno noturno. O senhor é mais compreensivo do que eu seria, Sr. Vasconcelos, comentou Helena baixinho quando estavam relativamente sozinhos. Depois de tudo que seu filho planejou? A compaixão não é fraqueza, Helena, respondeu Antônio. É talvez a única força que realmente importa no final. Você me ensinou isso. Eu? Ela parecia genuinamente surpresa. Sem você. Antônio sorriu levemente. Uma mulher que foi injustamente demitida, que teve sua carreira destruída e ainda assim encontrou em seu coração não apenas perdoar, mas transformar aquela experiência em algo positivo. Se você pôde fazer isso por mim, como posso fazer menos por meu próprio filho? Helena não respondeu imediatamente, visivelmente emocionada. Obrigada por essas palavras, disse finalmente. Significa muito para mim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A noite passou sem incidentes. Na manhã seguinte, Dr. Paulo chegou cedo para um exame final antes da reunião do conselho. Sr. Vasconcelos, o senhor está em excelentes condições, confirmou ele. Não há qualquer impedimento médico para que participe da reunião hoje. Obrigado, doutor, respondeu Antônio, já vestido com um terno que Carlos providenciara. A reunião do conselho estava marcada para as 9h no próprio hospital, em uma sala de conferências no andar administrativo. Helena havia terminado seu turno, mas optou por ficar e acompanhar Antônio até a reunião. Não precisa fazer isso, disse ele. Já fez mais do que suficiente. Quero ver isso até o fim, respondeu ela simplesmente. Além disso, posso ser chamada como testemunha. Quando chegaram à sala de conferências, os membros do conselho já estavam todos presentes, incluindo Ricardo, que empalideceu visivelmente ao ver seu pai entrando apoiado em uma bengala, mas claramente consciente e determinado. Pai, ele se levantou chocado. Quando... Bom dia a todos, cumprimentou Antônio formalmente, ignorando a pergunta de Ricardo. Agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária. Geraldo Santos, que também estava presente, parecia igualmente atordoado. Os outros conselheiros murmuravam entre si, claramente surpresos com a recuperação repentina de Antônio. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que estive plenamente consciente nos últimos dias, apenas optando por não demonstrá-lo. Antônio foi direto ao ponto. Durante esse período, tive a oportunidade de testemunhar e ouvir conversas extremamente reveladoras. Ricardo afundou em sua cadeira, a compreensão do que estava por vir evidente em seu rosto. Pai, não sei o que você pensa que ouviu, mas... Por favor, Ricardo, interrompeu Antônio. Terá sua chance de falar. Por enquanto, peço que escute. Carlos distribuiu pastas para todos os presentes. Nestas pastas, encontrarão evidências de um esquema fraudulento envolvendo a venda da nossa divisão de logística para o grupo português Oliveira & Souza, explicou Carlos. O valor declarado da transação estava significativamente abaixo do mercado, enquanto uma comissão não declarada de 3 milhões de euros seria dividida entre os facilitadores do negócio. Os conselheiros folheavam os documentos com expressões de choque e indignação. Isso é absurdo, protestou Geraldo levantando-se. Essas acusações são completamente infundadas. Realmente? Questionou Antônio. Então você nega ter dito, e estou citando literalmente, os portugueses estão dispostos a pagar bem para entrar no mercado brasileiro sem muita burocracia? Ou que um conselheiro merece ser bem remunerado? Geraldo empalideceu. E você, Ricardo?
continuou Antônio, voltando-se para o filho. Nega ter discutido a transferência de assinaturas para documentos ou ter mencionado que eu nunca mais acordaria mesmo? Pai, você não entende. Ricardo parecia desesperado. Estávamos apenas buscando expandir os negócios, modernizar. Não insulte minha inteligência com essas justificativas, cortou Antônio. O que planejavam não era modernização. Era fraude, pura e simples. A sala caiu em um silêncio pesado. Como presidente do conselho e acionista majoritário, estou tomando as seguintes decisões, continuou Antônio. Primeiro, todos os acordos e negociações em andamento com o Grupo Oliveira em Souza estão cancelados, efetivamente imediato. Segundo, estou revogando a procuração concedida a Ricardo Mendes Vasconcelos, retomando o controle total de todas as minhas posses e negócios. Ninguém ousou interromper enquanto Antônio continuava. Terceiro, Geraldo Santos será imediatamente desligado de qualquer função consultiva para o Grupo Vasconcelos, e uma investigação interna completa será conduzida sobre suas atividades anteriores na empresa, incluindo o caso da falsificação de documentos que levou à demissão injusta de uma funcionária há 15 anos. Geraldo levantou-se furioso. Isso é um absurdo, não pode provar nada. Você está senil, Antônio, claramente não está em condições mentais adequadas para... Senhor Santos, sugiro que se retire imediatamente antes que eu adicione difamação às acusações contra você, interrompeu Antônio friamente. Dr. Paulo já atestou minha plena capacidade mental e todos os membros deste conselho são testemunhas do meu estado atual. Geraldo olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrando apenas expressões severas. Pegou sua pasta e saiu da sala, lançando um último olhar furioso a Ricardo. Quanto a você, meu filho, continuou Antônio, sua voz agora carregando uma nota de tristeza. Estou te removendo de todas as posições executivas no Grupo Vasconcelos. Suas ações na empresa permanecem intactas, mas você não terá mais poder decisório em nenhuma de nossas operações. Ricardo parecia devastado. Pai, por favor, foi tudo ideia do Geraldo. Ele me manipulou, me convenceu que era o melhor para a empresa. Você é um homem adulto, Ricardo, responsável por suas próprias escolhas, respondeu Antônio firmemente. Passou meses planejando isso, falsificou documentos, tentou me isolar em uma clínica remota. Essas não são ações de alguém que foi momentaneamente manipulado. Ricardo abaixou a cabeça sem mais argumentos. Devo informar, continuou Antônio, dirigindo-se ao conselho, que não apresentarei acusações criminais contra meu filho, embora as evidências justificassem tal ação. Esta é uma decisão pessoal, não corporativa. Os conselheiros assentiram em compreensão. Para finalizar, gostaria de apresentar a pessoa que literalmente salvou esta empresa e possivelmente minha vida. Antônio gesticulou para Helena, que estava sentada discretamente no fundo da sala. Esta é Helena Campos, enfermeira do Hospital São Lucas. Foi ela quem percebeu meu estado consciente e me alertou sobre os planos em andamento. Helena parecia desconfortável com a atenção súbita, mas manteve-se composta. Senhorita Campos, demonstrou excepcional integridade e coragem, continuou Antônio, especialmente considerando que há 15 anos ela foi injustamente demitida de nossa empresa devido a documentos falsificados por Geraldo Santos. Murmúrios de surpresa percorreram a sala. Como parte de nosso compromisso de corrigir erros passados, estarei estabelecendo um fundo educacional em nome de Helena e sua filha, garantindo que a jovem possa cursar medicina sem preocupações financeiras. Além disso, estou criando a Bolsa Vasconcelos para jovens talentos, que oferecerá suporte educacional para estudantes com potencial em todo o país. Helena levou a mão à boca, visivelmente emocionada. Senhor Vasconcelos, isso é extremamente generoso, conseguiu dizer. Mas não ajudei esperando recompensa. Sei disso, Helena, respondeu Antônio com um sorriso gentil. É exatamente por isso que você merece. Não é recompensa, é justiça. A reunião foi formalmente encerrada pouco depois, com votações unânimes apoiando todas as decisões de Antônio. Ricardo saiu rapidamente, evitando olhar para qualquer pessoa. Os outros conselheiros cumprimentaram Antônio, expressando alívio por sua recuperação
e apoio às mudanças anunciadas. Quando a sala esvaziou, restaram apenas Antônio, Carlos e Helena. Você foi mais misericordioso com seu filho do que muitos seriam, comentou Carlos. Talvez, concordou Antônio. Mas punição raramente cura o que está quebrado. Ricardo precisará encontrar seu próprio caminho agora, sem o poder ou a influência da posição familiar para protegê-lo. Helena se aproximou, ainda visivelmente emocionada. Sr. Vasconcelos, sobre o fundo educacional, é extremamente generoso, mas... Por favor, Helena, interrompeu Antônio gentilmente. Não é apenas sobre compensação por erros passados. É sobre reconhecer valores que são fundamentais, que deveriam ser celebrados e incentivados. Sua integridade, sua compaixão, sua capacidade de transformar a adversidade em crescimento. Essas são qualidades que nossa sociedade desesperadamente precisa. Helena assentiu, aceitando finalmente. Obrigada. Beatriz ficará extasiada. Ela sempre sonhou com medicina, mas as restrições financeiras não serão mais um problema, completou Antônio. E tenho um pressentimento de que ela será uma médica extraordinária. Há mais uma coisa, acrescentou Antônio, voltando-se para Carlos. Gostaria de propor uma reestruturação na diretoria da empresa. Precisamos de sangue novo, perspectivas diferentes. Alguma ideia específica? Perguntou Carlos. Estou pensando em criar um conselho consultivo focado em responsabilidade social e ética corporativa, respondeu Antônio. E gostaria que Helena considerasse participar como membro externo, trazendo sua perspectiva única. Helena parecia surpresa. Eu? Mas não tenho experiência corporativa. Não mais. Exatamente por isso, sorriu Antônio. Você traz uma visão não contaminada pela cultura corporativa tradicional. Alguém que entende o impacto real das decisões empresariais nas vidas das pessoas comuns. Essa é uma proposta interessante, admitiu Helena. Precisaria pensar sobre isso. Minha prioridade sempre foi a enfermagem. E continuaria sendo, assegurou Antônio. O conselho se reuniria apenas trimestralmente. Pense nisso como uma oportunidade de influenciar positivamente uma organização que afeta milhares de vidas. Vou considerar seriamente, prometeu Helena. Nas semanas seguintes, as mudanças anunciadas por Antônio foram implementadas sistematicamente. A investigação sobre as atividades de Geraldo revelou um padrão de fraudes que se estendia por anos, resultando em ações criminais contra ele. Ricardo, afastado da empresa, inicialmente recuou para um período de amargura e ressentimento, evitando qualquer contato com o pai. O Fundo Educacional para Helena e Beatriz foi estabelecido formalmente, garantindo não apenas a faculdade de medicina para a jovem, mas também recursos para pesquisa e especialização futura. A Bolsa Vasconcelos para jovens talentos foi lançada, com grande repercussão, inicialmente beneficiando 50 estudantes em todo o Brasil. Quanto a Antônio, a experiência de fingir estar em coma transformou profundamente sua visão de vida e negócios. Pela primeira vez, começou a considerar seriamente a sucessão na empresa. Não necessariamente para um membro da família, mas para alguém que compartilhasse seus valores fundamentais. 3 meses após os eventos no hospital, Antônio recebeu um telefonema inesperado. Pai? A voz de Ricardo soou hesitante do outro lado da linha. Podemos conversar? Concordaram em se encontrar em um café neutro, longe tanto da empresa quanto de suas residências. Quando Antônio chegou, Ricardo já estava lá, parecendo mais magro e visivelmente menos confiante. Obrigado por vir, disse Ricardo depois, que Antônio se sentou. Você é meu filho, respondeu Antônio simplesmente. Sempre terei tempo para você. Houve um momento de silêncio desconfortável antes que Ricardo finalmente falasse. Estive fazendo terapia, confessou, tentando entender por que fiz o que fiz, por que trair assim a confiança da única pessoa que sempre acreditou em mim. Antônio apenas assentiu, deixando o filho continuar. Sempre me senti insuficiente comparado a você, continuou Ricardo, como se não importa o que fizesse. Nunca seria o empresário que você é. Geraldo percebeu isso, explorou essa insegurança, mas a culpa foi minha por permitir.
Todos somos vulneráveis às nossas próprias inseguranças, Ricardo, respondeu Antônio suavemente. Meu erro foi não perceber o quanto você estava lutando com isso. Não estou pedindo para voltar à empresa, esclareceu Ricardo rapidamente. Não mereço isso, e sinceramente não tenho certeza se é o que realmente quero. O que você quer, então? Perguntou Antônio. Ricardo hesitou. Uma chance de encontrar meu próprio caminho. Descobrir quem sou fora da sombra do nome Vasconcelos e talvez, com o tempo, reconstruir nossa relação como pai e filho, não como presidente e executivo. Antônio sentiu uma onda de emoção que não esperava. Isso eu posso oferecer de todo o coração, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Ricardo a apertou, seus olhos úmidos. Obrigado, pai. Enquanto isso, Helena havia finalmente aceitado a posição no Conselho Consultivo de Ética, participando ativamente das discussões sobre responsabilidade social corporativa. Sua perspectiva única como ex-funcionária, enfermeira e mãe solo trouxe uma dimensão humana que há muito faltava nas decisões empresariais. Beatriz foi aceita na faculdade de medicina mais prestigiosa do país, seu futuro agora seguro graças ao fundo educacional. Em uma cerimônia tocante, Antônio foi convidado pessoalmente pela jovem para entregar seu certificado de admissão. Senhor Vasconcelos, disse Beatriz durante a cerimônia, minha mãe sempre me ensinou que podemos transformar experiências negativas em algo positivo. O senhor exemplificou essa lição perfeitamente. Sua mãe é uma mulher extraordinária, respondeu Antônio. E você claramente herdou sua inteligência e caráter. Será uma médica incrível. 1 ano após os eventos no hospital, Antônio tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Reduziu significativamente seu papel operacional na empresa, dedicando mais tempo à recém-criada Fundação Vasconcelos, focada em educação e saúde. Em uma tarde particular, convidou Helena para um café no jardim de sua casa. Veja só onde chegamos, comentou ele enquanto observavam o pôr do sol. Quem diria, há 1 ano, que estaríamos aqui, discutindo o futuro de uma fundação educacional? A vida tem caminhos curiosos, concordou Helena. Quando entrei naquele quarto de hospital para cuidar do homem que me demitiu injustamente 15 anos antes, jamais imaginei onde isso nos levaria. Sabe o que aprendi fingindo estar em coma? Refletiu Antônio. Que às vezes precisamos parar completamente para realmente ver o que está acontecendo ao nosso redor. Passei décadas construindo um império, mas quase perdi de vista o que realmente importa. E o que realmente importa, Sr. Vasconcelos? Perguntou Helena suavemente. Antônio, por favor, corrigiu ele com um sorriso. O que importa? Conexões genuínas, integridade, transformar vidas para melhor. Todas as coisas que você me ensinou sem nem perceber. Você é muito generoso, Helena sorriu, ligeiramente constrangida. Apenas honesto, respondeu ele. Sabe, Helena, estou começando a pensar que fingir estar em coma foi a melhor decisão que já tomei na vida. Não apenas salvou minha empresa, mas me salvou de uma existência onde só via números, não pessoas. Então, de certa forma, devo agradecer seu filho e Geraldo por conspirarem contra você? Brincou Helena. Antônio riu, um som genuíno que raramente permitia-se antes. Talvez. A vida tem um estranho senso de humor, não é? Às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Antônio e Helena permaneceram em silêncio confortável, contemplando os caminhos inesperados que os levaram até ali. Um empresário que fingiu estar em coma para descobrir a verdade. Uma enfermeira que transformou mágoa em compaixão. E o extraordinário momento em que suas vidas se entrelaçaram novamente, mudando-os para sempre. Fim da história. Se esta história tocou seu coração, compartilhe conosco nas suas próprias palavras o que mais te emocionou. Um like e sua inscrição no canal nos ajudam a continuar trazendo histórias que fazem refletir sobre a vida e suas reviravoltas. Obrigado pela companhia.